Amém, graças a Deus. Vamos embora. O Senhor nos abençoe. Você tem entendimento e eu tenho a sabedoria para passar a palavra para você. Essa que é a ideia. Nós estamos lidando com coisas eternas, nós não estamos vendendo qualquer coisa de menos expressão, mas nós estamos falando de coisas eternas. Coisas que dizem respeito ao benefício eterno. Essa é a conversa. Essa semana mudou o governo. Eu falei a semana passada que ia mudar. Grande revelação. Viu como eu sei das coisas? Eu falei que ia mudar. Eu falei. Viu como eu sei? Mas aí, essa semana eu vi o novo ministro da Fazenda falando. E na sua palavra lá, ele disse assim, o Brasil está vivendo uma crise como nunca antes viveu. Em todos os seus tempos, nunca viveu uma crise que está vivendo. Ele disse assim, a situação é gravíssima. É tão grave que existia, ele colocava na situação, nesse tempo de verbo, ele dizia assim, existia a possibilidade, ou existe a possibilidade, de que quando chegar no fim do ano, falte dinheiro para pagamento de salário. Ele dizia assim, a situação deu certo aí, filho? Me dê aqui, põe no meu bolso. Deu certinho? Obrigado. Gravíssima a situação. E mais ou menos nós imaginávamos isso. Porque o que aconteceu? Toda uma política de governo foi de uma maneira a empanar, a esconder a verdade, caramba. E eles estão dizendo de que o rombo é muito mais do que eles falaram que eram. É louco o negócio, é louco. É muito complicado. Então, existe um grande problema que já se mascarou, já jogou um manto por cima, de maneira a esconder. Agora que a nova administração chegou, ela está olhando e está vendo ponto a ponto, e ela vai acusar tudo, ela vai dizer cada vez mais da loucura que isso está uma barbaridade. E há coisas que dizem assim, de que a enfermidade que o Brasil adquiriu nesses últimos anos, levou ele para ele se recuperar da onde estava, vão demorar anos a fio. Complicado, louco. Por que estou dizendo isso? Porque eu quero que vocês votem em mim na próxima eleição? Não é. Isso tudo para dizer do esforço que é do reino de Deus, da pregação da palavra de Deus. Todo esforço, você não faz ideia. Você não faz ideia. E eu não estou exagerando. Toda a atenção e o cuidado e a energia que está sendo gasta para que o Evangelho seja cada vez mais difundido, que ele possa transformar pessoas, e as pessoas terem a sua vida modificada, e tudo isso é para a glória de Deus, é o que Deus quer, e aí todo esforço, você vai deixando as coisas que você julgava antigamente, que era uma opção sua, que poderia ser para você, mas aí você vai se envolvendo de tal modo que você se gasta como uma vela, você vai se gastando, vai dando a sua vida para que outras pessoas tenham luz e possam ser transformadas. E a semana, quando você vê o testemunho do Caio, por favor, um cara arrebentado na vida, e depois, no final, ele começa a chorar até, né? O Evangelho chegou. O Evangelho foi comunicado a ele, chegou e mudou a vida dele. E o Evangelho tem que ser desse jeito. O Evangelho não pode ser, aquele que ouve o Evangelho não pode receber como placebo. Tem que modificar, tem que mudar a vida. Não pode ser mais como era antes, há um marco. À medida que o Evangelho chega, a vida passada minha, ela não pode se repetir adiante. Há uma transformação, há uma mudança de pessoa. Olha, eu diria para você, é uma nova pessoa. Esse é o Evangelho. E aí, por conta da pregação da palavra, esse irmão, foi o Daniel Saad, que trabalhava com ele lá na fábrica, lá não sei aonde, pegou, e ele, homem escarnecedor, não queria nem ouvir, e quis o Espírito de Deus percolar entre a estrutura de defesa que ele tinha, e o cara viu a verdade. Veja o testemunho dele. Então, há todo esforço para que as pessoas venham a entender o Evangelho, crer no Evangelho, tomar posse do Evangelho e ter a sua vida modificada. Ufa, é todo esforço, é tudo isso que nós queremos. Presta atenção, o que mais eu quero? O que mais eu quero? Fazer uma denominação grande, com um grande nome, para eu ser famoso? Eu estou de saída já, mais um pouquinho, estou fora. Presta atenção,
Mas enquanto eu estiver naquilo que me diz respeito, eu quero pelo menos, para remunerar, a grande remuneração, a remuneração minha é ver vida transformada, é o resultado do Evangelho. O Evangelho, quando chega na vida de uma pessoa, ela muda, ela transforma e dá um tremendo de um benefício. Um total, um absoluto benefício. E a vida da pessoa muda totalmente. Eu queria que você abrisse para mim a palavra, por favor, agora aqui no meu. Preparei aqui, caramba, ó. Olha a minha mão de chique, ó. É Romanos capítulo 1, 28 a 31, e diz assim, é muita coisa, você anda depressa. João, presta atenção, não quero ninguém dormindo, será que eu me fiz ouvir? Hein? Pronto, acordado? Bora. Vamos andar rápido, porque senão eu não consigo chegar no tempo real. Romanos capítulo 1, versículo 28, 31, diz assim, e como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, Ele os entregou, o Senhor Deus os entregou a um sentimento pervertido, para fazerem coisas inconvenientes. Presta atenção. Todos nós, olha para mim, todos nós, você, eu, todos nós, isso nasceu conosco. Todo o trabalho nosso, nós precisamos desvendar a realidade clara de que o diabo existe, está vivo, e muitos o têm como uma figura folclórica, de invenção lá do Pedro Malazarte. As pessoas acham isso. Lembra do Pedro Malazarte hoje? As pessoas acham que ele é folclore, e as pessoas fazem brincadeiras com ele. Os caras do heavy metal é assim, né? É assim? Isso aqui é chifre. O que é isso? Os caras, todo mundo põe o número de conjunto, Sepultura. Eu me lembro ainda, no começo da minha fé, eu soube dessa história dos Rolling Stones. O Mick Jagger, naquele tempo, isso nos anos 70 e tarará, ele tinha uma música que era Apologia ao Demônio. E ele, numa entrevista que ele deu, ele dizia assim, nós percebemos que quando nós cantamos essa música, parece que alguma coisa diferente acontece. E numa dessas apresentações, se você olhar na internet, está tudo registrado, você vai achar isso, numa dessas atividades deles, aparecendo na frente da câmera, tudo, um segurança matando um cara. O cara queria abraçar o ídolo, seja lá o que for, matou o cara. Essas coisas, por exemplo, muitas músicas, presta atenção, de heavy, músicas. Eu acho que as músicas, elas entram em lugar muito de intimidade sua. Músicas que não convêm, eu acho que você não deve ouvir. Ela chega, ela percola dentro de todo o seu sistema de defesa e vai lá. E ela vai trazer um resultado que é diferente daquele que louva a Deus, daquele que canta uma música para a exaltação do Senhor. Há uma dificuldade. Mas as pessoas não creem nisso, caramba. E o diabo não pode se rebelar, porque se ele se rebelar, você vai ter medo dele e você vai tomar providência. Esse que é o problema. Ele não pode se rebelar. Porque se você, quando eu digo assim, ele pode te aparecer, ele não vai te aparecer por uma razão. Porque se ele te aparecer, você vai correr atrás de providência, porque daí você vai ver a dificuldade do que você está. E a pregação do Evangelho é para revelar, é desmascarar essa farsa que o mundo criou de que o diabo não existe. Louco isso. O Jô Soares, ele sempre faz algumas representações do diabo. Ele chama o diabo de Satanas, ele faz isso. Outros fazem piadinha dizendo aquilo, já que estamos no inferno, vamos abraçar o capeta. Né? Olha. Né? Como que ele diz assim, já que estamos aqui, vamos agradar o chefe. Você acha de que a coisa é simples desse jeito? A coisa é tremendamente séria e perigosa. A coisa é grave. E aí eu volto a falar a palavra do Meirelles agora. O problema do homem é extremamente grave. Extremamente. Ele tem um grande inimigo dele. E ele pega, ele está achando que não, ele está brincando, está entrando numa jaula de um leão faminto. Alguém disse para ele que o leão não morde, rapaz. É louco, é irresponsável isso. As criaturas que atores fazem e tudo mais. Isso mostra de quê?
As pessoas não creem na existência do diabo. E ele é real. E ele quer arrebentar com você. A atenção é destruir você. E você pensa, aqueles os mais irresponsáveis, ele pensa assim, chega na hora, eu vou tentar convencê-lo pelo meu poder, pela minha argumentação. Eu vou dizer para ele, não, peraí, vamos, não é bem assim, eu não fui tão mal assim. Você me coloque naquela cela lá da ponta. Ele não tem a menor misericórdia de você. Não tem a menor misericórdia de você. Quero lembrá-los, mais uma vez, de que o assunto é tão grave que levou até, pela necessidade e importância, Deus determinar que o seu filho morresse por nós. Você acha que se fosse uma coisa mais ou menos, alguma coisa simples, Deus iria submeter o filho dele ao escárnio? Aqui, você acha, racionalmente, você analise isso. Só faria isso por conta de um problema gravíssimo. E aí é a história. Você tem que entender, não pode se apartar disso, de que você tem um grande inimigo. E esse inimigo, ele não vai se satisfazer enquanto não te ver abraçado com ele no inferno. Não tem outro caminho. É só Jesus e ponto. Esse trecho diz assim, Deus os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes e estão cheios de iniquidade. Olha a sua história. Olha você aqui. O menino, você não é bom. Olha você aqui. Dá uma olhada aqui. Essa é a tua história. Olha aqui. Cheios de iniquidade. Prostituição. Ah, não. Quando você fala em prostituição, você lembra aquela mulher sacudindo a bolsa na rua. Prostituição é isso, mas é mais do que isso. É quando você deixa das suas convicções para ter um benefício. Simples assim. Você deixa das suas convicções para ter um benefício do seu chefe, que seja, de alguma outra coisa, você quer algum benefício, você se vende por conta. Isso é prostituição. É a sua história. Malícia, sua cabeça. É a história sua. Você pode dizer para mim também, a minha, e é verdade, porque nós somos todos de uma mesma raça. Malícia. Cara, como você é malicioso. Não? Caramba, não? Malicioso. Você só pensa o que não convém. Sua cabeça é uma podridão. Estou exagerando, Lucas? Caramba, sua cabeça só pensa asneira. Cara, é impressionante, você só pensa nisso. Isso por conta de que você nasceu por uma raça deteriorada pelo pecado. Não adianta você querer falar, mas você é cheio de pecado, de malícia, você é um horror. Avareza, inveja, como você é invejoso, ou não? Eu nem vou dizer assim, tem alguém aqui que não tem inveja? Que vai ser um louco e fala assim, nem. Aí eu jogo um sapato na cabeça do cara. Homicida, contenda, vive brigando ou não? Engana, com aquele sorrisinho de canto de boca. Malignidade, murmurador, como você reclama. Ou não? Detrator, é maledicente. Aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos. Você é soberbo, cara. Você é soberbo. Presunçoso, inventores de males. Cara, deixa eu falar para você, eu nunca entrei numa loja de sex shop. Alguém aqui já entrou? Eu nunca entrei, usando a mesma, eu nunca entrei. Mas você imagine que os caras para se excitar e as mulheres para se excitar, eles vão lá e querem achar invenções. Não é mesmo? Os caras diz que tem tara de que o marido não, marido capaz, bom, marido também, né? Que eu estou falando que conhece a Deus. Que conhece a Deus não tem essas coisas. Quinho, diz que tem uma tara de amarrar a mulher na cama com correntes.
inventores de males, inventa mal, começa a criar coisas. Você é isso? Ah, não. Você é isso? Você tem prazer nisso? Pecado contaminou você. Quando eu digo você, a mim também. Você não é bom. Infiéis dos contratos. Casamento, hoje você tem que ter um contrato, por ver se o cara assina aquele papel, porque a palavra dele não vale mais nada. Juramento, e presta atenção, quem jura, ele fica sujeito à maldição. Se eu quebro o meu juramento, eu fico sujeito à maldição. A coisa não é tão simples. Os grandes idiotas, juro diante de Deus e dessa testemunha, de que eu vou ser fiel até a morte, na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, no quê? Depois com a morte, você fala. Não é fiel. Não é fiel, precisa de um papel para garantir que aquilo que ele falou ele vai cumprir, senão é pau nele. Infiel, essa é a história do homem. E ele diz assim, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Essa é a história sua. E você acha que com a sua bondade você vai pegar e você vai cruzar a fronteira. Essa é a sua história, é a minha história. Você é um porco, está aqui. É assim que você é. E você tem a desculpa de dizer para mim também, como você também é. Eu falei, caramba, mais respeito comigo. Vai viver, em função desse quadro, vai viver uma vida miserável. Quem é que pode, com este papelinho que eu acabei de dizer, que nós lemos, que é a palavra de Deus, quem é que pode ser feliz uma vida dessa, caramba? Quem é que pode? E toda pregação, todo evangelho é para levar as pessoas a uma experiência com Deus e terem a sua vida transformada. Todo esforço, todo. Rapaz, e olha, tão honesto e sincero dizer para você assim, olha, se você não gosta de mim, mas ouviu a palavra e gostou da palavra, e você gosta de um outro grupo que seja sério, eu digo para você o seguinte, nós não nos opomos a isso. Nós queremos o seu sucesso, independente de ser aqui ou de outro lugar. Mas reino de Deus e não palhaçada. É o que precisa e é o que você precisa. É o remédio que você precisa. Essa que é a história. Toda a pregação do evangelho evangelho simples e tudo mais, os irmãos, um trabalhão, tudo para clarear as pessoas e mostrar às pessoas que elas estão enfermas e que elas têm um inimigo, e esse inimigo ele é nem um pouco misericordioso. Vida arrebentada. Olha para mim, vida arrebentada. Quem tem esse currículo não pode ser feliz. Você concorda comigo? Diga amém. Não pode, não vai ser feliz. As coisas têm que mudar, ou ele vai viver nessa mesmice, e aí vai terminar o seu dia. A gente pensa que a morte não vai chegar para você. E a morte vai chegar para você. E aí, depois de você viver uma vida miserável, ele diz aqui no começo do texto que nós falamos, porque não se importaram com Deus, no final, no encerramento seu da sua história, nesse mundo, depois de uma vida desgraçada, aí você é jogado no inferno. Caramba, isso é coroa. Aí você diz assim, não, mas quem disse que o inferno existe? Outra vez. Aí eu falo assim, mas o diabo não existe, isso é história, isso é folclore, essa coisa toda. Vou ler uns textos para vocês aqui rapidinho, a respeito do inferno. Diga para mim, abra para mim no Evangelho de Mateus, 1 capítulo 8, versículo 12. Você pode fazer a exegese. Exegese é a interpretação. Você pode fazer a interpretação que você quiser, é direito seu. Mas será que é aquilo que segundo o que Deus tem? Mateus capítulo 8. Eu acho que não vai dar tempo de acabar hoje de novo, Lucas. E se não acabar, bora semana que vem. Mateus capítulo 8, versículo 12. Acharam? Mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, reino desse mundo.
serão lançados fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Alguém já viu alguém ter dor e ranger os dentes de dor? Eu vi uma vez só uma pessoa, uma menininha, ela ficou tão apavorada, foi muitos anos atrás isso. Eu vi a única pessoa que eu vi, que ela apavorada, ela rangia os dentes de medo. Uma menina nova, viu? Deus permita que essa menina tenha ouvido a palavra e essa menina tenha sido salva. Ranger de dentes. E diz assim, mas os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Mesmo Mateus capítulo 13, 41, 42 diz assim, mandará o Filho do Homem, Mateus 13, 41, 42, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino todo o que causa pecado. Estou falando da lista que acabei de dizer. E aí, colherá, diz assim, do seu reino tudo o que causa pecado, e todos os que cometem iniquidade. E o que ele vai fazer? E lançá-losão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Aí você vê um ditado popular que diz assim, Deus é pai, Deus não vai lançar ninguém no inferno. Não é, nem de longe o que a palavra está dizendo. Ela está dizendo que é um pavor. E aí, depois, 25, Evangelho de Mateus, 25, 41, diz assim, 25, 41. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Isso é uma loucura, isso aqui, cara. Você ouvir isso aqui é uma loucura. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aí você podia dizer assim, fazer uma interpretação assim, para dizer, saída do sufoco, dizer assim, ele me joga no fogo, no lago de fogo, eu sou derretido na hora e acaba a minha história. Né? Não pensa assim? Ele vai me lançar num lago de fogo, e eu sou derretido instantaneamente por aquele bafo, daquele calor, aquele negócio de louco, e eu sou derretido e acaba a minha história. Também não é o que a palavra diz. Porque lá em Marcos, capítulo 9, 48, diz assim, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Misericórdia. Rapaz, toda a pregação do Evangelho é para tirar as pessoas serem esclarecidas da verdade. As pessoas precisam estar sabendo. Você pode falar, eu não acredito, larga para lá esse bobão aí. Você pode fazer isso, está tudo bem. Não está tudo bem, mas se você quer assim, vá. Mas a verdade é esta, de que se eu não conhecer esta verdade e não tomar providências com relação a voltar-me a Deus, eu estou no inferno, onde diz a palavra, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Caramba! Essa é a verdade. Não tem purgatório, não tem reencarnação. Morreu, é uma vezada só. A sua vida, você resolve, você decide, o seu futuro é agora. A história sua é enquanto você está vivo aqui. É simples assim. Morreu, não, é encerramento, é definição, não tem mais retorno. Encerrado o assunto. Essa é a verdade. E as pessoas começam a inventar coisas como do tipo, bondade, bom educado, eu não faço mal para ninguém. Eu sempre que posso, eu ajudo as pessoas. E aí essa questão do purgatório, que não é verdade. Pessoal, você acreditou numa coisa que não é verdade, a palavra não diz isso. Você deve pegar e pedir para o seu líder religioso, dizer que ele mostre para você aonde está a base de purgatório, de eu conseguir, com o meu sofrimento, com o meu açoite, com o meu castigo, eu receber a possibilidade, então, de entrar no céu. Não existe essa. Se fosse assim, eu não precisava de Jesus, é simples, é inteligente, é minimamente inteligente. Essa que é a história. Toda a ação do Evangelho, todo o esforço da pregação do Evangelho e tudo, é para esclarecer as pessoas. Mas, cara, assunto é gravíssimo. É pior do que o momento que o Brasil está vivendo. Pior. É gravíssimo o assunto. Eu posso negligenciar, posso jogar para lá, não assumir responsabilidades, eu posso e pronto. Só que as coisas adiante você vai ver. E não diga que você não foi avisado. Ô, louco. Não diga. Hoje, dia 15?
15 de maio de 2016, está muito claro o que eu estou falando. Muito, segundo a palavra de Deus, é exatamente assim. E se não for desse jeito, você vai ter complicações adiante. Concordou? Diga até agora se está tudo certo. Diga amém. Toda ação do diabo, então, agora presta bem, esta é a verdade. Esta é a verdade. O que o diabo faz? Qual é a ação? Qual é a estratégia do diabo? Não, isso sim, ele veio matar, roubar e destruir, mas dentro desse quadro, dessa verdade, qual é a ação do diabo? Estrategicamente, o diabo olha para o quadro e diz, o que ele tem que fazer? Ele tem o quê? Camuflar. Ele tem que pegar um manto e jogar em cima da verdade para que as pessoas não tomem providência e deixem as coisas acontecer. Não é isso que ele tem que fazer? Mas é lógico que é isso. O que o diabo faz e tem feito e sempre fez é jogar, é empanar, é cobrir, é mascarar, é embotar o entendimento das pessoas. E aí as pessoas, não é bem desse jeito e tudo mais. Abra para mim agora, por favor, em 2 Coríntios 4, 3 e 4. É sempre assim. É uma guerra, um confronto entre luz e trevas, entre Deus e o diabo. Esse é o confronto, e esse é o cenário. E o cenário é esse mundo, e o cenário na sua história é a sua vida. Então, preste atenção. O que o diabo faz? Lá em 2 Coríntios 4, 3, 4, diz assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, todo mundo está prestando atenção? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Se perde, olha aqui, aqueles que se perdem, o evangelho está encoberto, é a estratégia do inferno. Ele não pode deixar que a verdade seja esclarecida, seja iluminada. Ele tem que esconder isto. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século. E quando você lê o Deus deste século, veja aqui com D minúsculo, e você observe que entenda, é o diabo, Satanás. O diabo desse século, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É ação do diabo. Olha, você ser ignorante quanto à verdade é tudo do diabo. E você permanecer lá é do diabo. É todo esse plano. E a igreja e toda a ação de Deus é para desvendar, é para tirar, é para iluminar a verdade, para que as pessoas olhando aquilo, eles possam, nessa situação de horror, voltar-se para Deus. Essa que é a história. Toda a ação do diabo é na ação de impedir que as pessoas venham ao conhecimento da verdade. Israel, um exemplo de rebeldia, de pessoas que não tomaram providência. Lá em Isaías 59, 10, ele coloca a figura do cego, diz assim, apalpamos as paredes como cegos, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros somos como os mortos. Tudo isso é uma ação do diabo, para que a verdade do evangelho não resplandeça. A missão de pregarmos a palavra é dar luz, é entender que essa é a verdade, e você não pode ficar sujeito ou deixar as coisas acontecerem como se isso essas coisas não fossem verdade. Efésios, capítulo 4, 18, diz assim, entenebrecidos no entendimento, separados, Efésios 4, 18, entenebrecidos no entendimento, apagados, não entendem, não percebem. Olha isso, não percebe. Olha, é uma loucura. Olha, pregar o evangelho é uma loucura. As pessoas estão de tal modo familiarizadas com certa doutrina de desconhecimento da verdade que é complicadíssimo. É só o conhecimento da verdade que pode transformar a vida das pessoas. Isso é o evangelho de Deus. Não há outro caminho. Diz assim, Efésios 4, 18, diz assim, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus
pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Meu Deus. Assim, diante dessas coisas, você sempre tenha isso em mente, de que há uma guerra, uma luta e uma contenda entre o diabo esconder a verdade e o Senhor, através da sua igreja, manifestar a sua verdade. Isso é toda a ação de Deus para que as pessoas tenham clareza das coisas. Eu tenho três pessoas, presta atenção, 3 pessoas. Todas as coisas de Deus, elas são harmônicas. As coisas de Deus não é chutada. As coisas de Deus sempre tem um princípio, meio e fim. Existe um cadastro. Existe todo. Por exemplo, a vinda de Jesus, ela foi indicada anteriormente para que quando acontecesse, assim, já foi indicada, de fato, era mais um marco e um testemunho quando ele veio. Algumas pessoas, por exemplo, Isaías, 700 a 800 anos antes de Jesus, ele já falava, ele já anunciava uma profecia a respeito da vinda de Jesus e a missão, qual era a missão desse ministério de Jesus? É de tirar os homens das trevas para que as pessoas tivessem conhecimento e percepção. Por exemplo, onde é que está? Lucas, onde é que está? Já que é outra folha. Está vendo como não devo preparar nada? Ele diz assim, Isaías, de 700 a 800 anos antes de Cristo. Ele diz assim lá em Isaías 9:2, o povo, olha isso, gente. O João, quase 800 anos antes de Jesus vir, ele já profetizava a respeito da chegada de Jesus, e ele dizia assim, o povo, Isaías 9:2, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz. Presta atenção nisso. Quem anda em trevas sabe a verdade, Janete? Hein, Janete? Para você saber a verdade, você precisa ter o quê? O quê? Precisa ter luz, precisa ter revelação. Ele diz assim, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam nas regiões da sombra da morte, resplandeceu a luz. Observe isto, que é uma cegueira e que toda ação de Deus é levar os homens com a sua luz, revelar a verdade. Diga amém se você está entendendo. Está certo? Pessoal do fundo está entendendo? Gláucia? Está entendendo, Gláucia? Está dormindo aí, Gláucia? Hã? Toda a missão, olha, o espírito da palavra é isso, é trazer luz sobre a verdade, e essa verdade, em função da verdade, as coisas, toda a providência, toda a ação de Deus teve com relação para que as pessoas viessem, então, a serem livres dessa situação horrorosa. Isso foi Isaías. Quando Jesus chegou, quem é o pai, quem é o primo de Jesus? João Batista. Muito legal. Quem é o pai de João Batista? Só uma coisa interessante. O Zacarias era velho ou era moço? Isso significa, ele teve filho, João Batista é filho de pai velho. E eu acho que ele foi órfão logo, logo. Eu acho que João Batista, a palavra não diz isso, mas é a conclusão minha. João Batista deve ter sido órfão logo de começo, porque Zacarias era muito velho. Órfão. Esse homem, quando ele viu Jesus, quando ele viu João Batista, ele diz aqui a palavra, o cântico de Zacarias. Ele diz assim, isso está em Lucas 1, 67 a 79. Diz assim, bendito seja o Senhor Deus de Israel. Isso é a palavra dele. O filho dele nasceu, ele orou a vida toda pela que nascesse um filho, tivesse um filho. Nunca, não foi possível. No final, com todas as esperanças, acho que a semelhança de Abraão e de Sara, todas as esperanças dele de ter um filho naturalmente acabaram. E aí Deus foi... Como é que Deus faz as coisas, né? Quando nós damos a coisa por perdido, parece que aí é que Deus leva. Você, agora é comigo. Mas enquanto você acha que você pode, não vai sair nada. E nasceu o menino, e ele ficou tão feliz com isso tudo, ele diz assim, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Presta atenção sempre no texto, que nós estamos dando direção de luz sobre trevas. Amém, Janete?
Você está acompanhando, Janete? Eu estou sentindo você com mais sono. Miriam, ela está comigo com sono. Acorda aí, indecente. Tanto esforço aqui para ficar dormindo. Eu não estou ninando velho aqui, não. Acorda aí, rapaziada. Quem está com sono? Quem é o louco? Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos levantou uma poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. É o pai de João Batista falando. Como falou pela boca de seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Inimigos você tem, olhe para mim, inimigos você tem, e pessoas que odeiam, o diabo odeia você, Claudecir. E você acha que ele vai ter misericórdia com você, o burro. Sai de perto dele, nunca chegue perto dele. Presta atenção. Viu? Decente. Para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, aleluia. Quando ele diz assim, libertado das mãos dos nossos inimigos, inimigo nenhum vai prosperar sobre você, você que crê. Diabo, ele não tem força sobre a sua vida. Não há razão nenhuma de você temer o diabo. Presta atenção nisto. Deus em Cristo resolveu toda essa questão. Ah, meu Deus. Aí você fica pensando assim, alguma coisa não vai bem com você, você diz, você que crê. Alguma coisa não vai bem, você diz assim, o que será que eu fiz de errado? Você não fez nada. Você que está no conselho de Deus, você que está em Sião, o diabo não lhe toca, o palhaço, o diabo não lhe toca. Presta atenção, ele é vencido. E não há razão nenhuma, é o seu inimigo maior, não há razão nenhuma de você temer o seu inimigo, diga amém. De conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor e santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ele falando do filho de João Batista, e tu, ó menino, ele devia estar tão orgulhoso do filho dele, não? Um velho que esperou tanto e não teve, e veio o menininho, caramba, gordo que nem o... Como é o nome do seu filho? Não, esse aqui é o Eric? É o Eric. Vocês viram esse Eric? Como é que é um balão? Está de gravata hoje, o palhaço. Que alegria do pai, cara. Erga ele, só para o povo ver a gravata dele. Não, mas aí ninguém vai ver. Olha lá, erga lá. Não, viram? Ele falou, não viram, né? Olha lá. Tão orgulhoso, caramba, tão orgulhoso, fião dele. Ele estava cheio, dando graças a Deus. Ele diz assim, tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante da face do Senhor e prepararás os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, por causa da entranhável misericórdia do nosso Deus. Presta atenção, pelo qual o sol o que é? Tipifica o quê? Luz sobre trevas, pelo qual o sol nascente das alturas nos visitará. Para que propósito? Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Diga amém, rapaziada. A verdade tem que ser revelada, e por isso a pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho é que vai levar as pessoas a terem luz sobre a realidade e sobre a verdade, e em função disso voltarem-se para Deus e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Toda ação, sempre uma contenda do diabo e de Deus, de trevas e de luz, de sabedoria e de empanar, esconder a verdade. Sempre assim, voltando àquele texto que nós lemos já semana passada. Eu quero terminar, mas eu não sei se consigo. Vai passar um pouquinho, você tenha paciência, caramba. Ouviu? Não deixe ninguém sair da porta enquanto não chegar na porta. Marcos, está aí, Marcos? Marcos, não deixe ninguém sair daí enquanto não chegar aí. Plano de educação. Voltando, o título da pregação da semana passada era assim: quem se lembra ganha uma Bíblia escrita com linhas de ouro? Era cegueira espiritual por visão celestial. Rapaz, você precisa. É isso tudo. E dentro, eu falei de três pessoas importantes. Falei de Isaías, eu deixei uma, tá vendo? Vocês não acompanharam nem me cobraram.
3 pessoas. Primeiro, Isaías, 700 a 800 anos antes de Cristo. Falei agora de Zacarias. E também a grande revelação, que foi essa revelação de Paulo, a terceira de Paulo. A terceira revelação, que é essa de Paulo. Que quando ele viu a luz, ele era cego e viu a luz. E quando ele viu a luz, o que aconteceu com ele? Houve um reboliço na vida dele e as coisas que eram trevas mudou. E isso está em Atos 26, de 15 a 19. Disse eu, Paulo falando, quem és tu, Senhor? Respondeu ele, é Atos 26, 15 a 19. Respondeu ele, eu sou Jesus a quem tu persegues, misericórdia. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora, levanta-te e põe-te em pé, e tu te aparecerá, pois eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E eu te livrarei desse povo, e dos gentios, a quem agora te envio. Só para te lembrar que o ministério de Paulo é especificamente para os gentios, ainda que ele tenha trabalhado com os irmãos e tudo mais, mas o alvo era os gentios. Olha aqui, eu te livrarei desse povo e dos gentios, a quem agora te envio, para abrir os olhos. O que é abrir os olhos? Ver a luz, enxergar, ver a verdade. Esse é o objetivo da pregação do Evangelho. E as pessoas não vivam em trevas, as pessoas voltem-se para Deus. Diga amém, camarada. Eu te livrei deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para abrir os olhos e das trevas converter a luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Esse é o propósito da pregação. Olha, presta atenção. O propósito da pregação da palavra é a palavra de Jesus. Se notou desde o começo, 800 anos antes, depois veio por Zacarias, e a palavra de Jesus, quando falou lá para Paulo, ele disse, a mensagem é para revelar a verdade. E aí as consequências dizem assim, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Tudo que o diabo for fazer, ele vai fazer para você não ter clareza sobre a luz, sobre a verdade. Tudo. Por esta é a razão da pregação. Você precisa ter luz sobre isso. Você não pode, como antes você pensava, você voltar ou então continuar a pensando de que a história é uma invenção, uma coisa, um folclore, alguma coisa. É a realidade. A realidade é você tem inimigos, eles são ativos, eles são contra a sua vida. Você está condenado a viver uma vida miserável nesse mundo e como coroa da sua vida apartada de Deus, você vai ser lançado no inferno. Caramba! Ah, meu Deus! Aí é que reside a indignação. Rapaz do céu, presta atenção. A verdade é esta. Aquele que não é um com o Senhor, que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, presta atenção, está fora das coisas do reino de Deus. E presta atenção, as consequências são essas que nós lemos lá de Romanos. Uma vida, quem tem um currículo desse não vai ser nunca feliz. Não vai. Vida miserável. Não tem jeito. Vai levar uma vida miserável, frustrado. Vai correr atrás de dinheiro, se conseguir, outro vai levar no seu lugar. Todo o seu esforço, toda a sua riqueza, alguém vai levar, vai ficar para outra pessoa. Vai levar, olha, presta atenção. Se não voltar-se para Deus, e eu estou dizendo assim claramente, se você não se tornar um crente em Jesus, real, honesto, sincero, eu digo para você que esta é a vida que vai continuar tendo. E como coroa dessa burrice, dessa idiotada, você vai ser recolhido ao inferno para sempre. É isso que você quer? Jaci, você pensou nisso, Jaci? Aí eu toco lá na banda, aqui o nosso grupo não é banda, né? É banda? Eu toco lá na banda da 639. Oh, bonito isso, hein? Eu quero saber se você é nova criatura. Eu quero saber se você tem um compromisso comigo. Cara, eu vou dizer para você, não é brincadeira, o negócio é muito sério. Coroa depois de um desastre é a sua inclusão no inferno.
O diabo vai fazer sempre isso. Seu objetivo sempre vai ser encobrir. A distração pode resultar no sono da morte. Eu preciso estar esclarecendo. Você pode estar odiando o que eu estou falando, mas não importa, é a verdade. E eu não vou deixar de te falar. O entretenimento mundial tira da visão o foco da cura. Deus, ele veio para nos curar, para resolver. Jesus veio para nos resolver as nossas enfermidades. Ele é o médico nosso. Mas o mundo, ele quer tirar esse foco. O entretenimento mundial tira da visão o foco da cura. Tudo ele faz na direção horizontal, do efêmero, do temporário. Seu cuidado visa a frustração aqui, como também a perdição eterna. O projeto do diabo é frustração aqui. Frustração aqui, você é frustrado. Você não se voltou para ele. O único que pode satisfazer você é o Senhor Jesus. Se você não se voltou para ele, você é frustrado. Frustrado. Terceira vez, frustrado. Viu? É isso. Seu objetivo é animação. Aqui no mundo é animação. Né? Futebol é outra coisa. Eu gosto de futebol, mas não me deu nada. Não pode me tirar a visão. O burro, presta atenção. Seu objetivo é animação, de modo que as pessoas pensem que esta vida é uma grande curtição. É um grande barato. Quero ter dinheiro para eu curtir. É isso que você pensa? De modo que as pessoas pensem que essa vida é uma grande curtição. Não é isso que eles pensam? Não é isso que as pessoas aqui do mundo querem? Curtir a vida, um tremendo barato esta vida? Não é legal? Não é isso que você quer? Isso é uma ação do inferno. Consumo em si mesmo, sem resolver o problema. Olha, eu não sei do meu estado físico, eu sei que estou bom, eu acho que está tudo bem, não tenho nada. Eu estou bonito, não estou? Ninguém falou nada. Não tenho noção, não tenho informação de que estou dentro. Eu posso ter um câncer. Eu posso estar desenvolvendo um câncer aqui agora. Eu posso estar ou não. É normal. Mas também você também do mesmo jeito. Agora, o que importa a mim é ter providências com relação a isto. Se eu tenho alguma enfermidade, eu tenho que correr atrás e tenho que cuidar. Eu tenho que tomar providências em relação àquilo que eu já sei que tenho. E com relação ao mundo, ao pecado, as providências que você tem que ter é voltar-se para o Senhor Jesus. Deixa eu falar para você, você não entendeu. Nilbert, você não entendeu. Eu estou dizendo o seguinte, que a única maneira que você tem a ter saúde, você, olha, quem tem esse currículo que nós falamos aqui, está enfermo, está doente e vai morrer. O estúpido vai morrer. Tem providências que Deus tomou em Cristo para curar-me, para eu viver, mesmo em dificuldades, eu ser um vencedor. E quando eu morrer, como é que é a música, Lucas? Quando eu morrer, assim, vai, é isso aí. Eu vou me encontrar com o Senhor. Ah, misericórdia. Walter, não pense que eu estou olhando para você naquele dia que eu estiver no caixão. Não pense, que eu não estou nem olhando para você. Não estou nem aí mais com você. O que eu podia ter feito por você, eu já fiz, acabou. Não tem essa, eu estou torcendo lá em cima, pedindo ao Pai que ajude você. Burro. Não é assim. Com a pessoa nessas condições, preste atenção, a única maneira é eu me voltar ao Senhor e ser um com Ele. Conselho final, encerrando a nossa ação aqui com você. Olha, só recapitulando. Toda a pregação do Evangelho, toda ação, é para lançar luz, clareza à verdade. E você entendendo a verdade, você voltar-se para o médico, tomar providências contra a sua vida. Porque se você não tomar providência, você está fora, e o que é lamentável. Conselho final, 2 Coríntios capítulo 3, 18 e 19. Seja essa a verdade da sua vida. Eu pulei alguma coisa, mas não tem importância. É aqui. 2 Coríntios 3, 14 a 18. Mas os sentidos foram embotados. Éramos assim. O mundo está assim. Pois até hoje
falando da história do povo judeu e dos religiosos e religiosos. Até hoje, a leitura da Antiga Aliança permanece a leitura da Antiga Aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, entenda, está embotado, está coberto, a verdade não está manifesta. Não foi removido, porque somente em Cristo é ele abolido. Olha para mim. Para eu ter a verdade, eu tenho que me voltar para o Senhor e Ele vai me dar clareza. Diga amém. E até hoje, quando é lido Moisés, alguma religião, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu é-lhe retirado. Ô filho querido, presta atenção, pela sua vida, a conversão leva a tirar o véu. E você vai entender as coisas espirituais, cara. É essa a história. E essa é a verdade. Mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo mesmo Espírito. E um texto último de Malaquias 3, 17, 4-2. 3, 17, capítulo 3, versículo 17, seguindo até 4-2. Olha a palavra. Esse texto é o texto final, praticamente, do Velho Testamento. Diz assim: eles serão meus. Quem é do Senhor, diga amém. Eu não ouvi direito. Todos nós somos do Senhor aqui dessa igreja, nesse local, nesse recinto. Diga amém. Você é do Senhor. É tudo o projeto de Deus, é porque você fosse mesmo. Ele diz assim: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular. Eu sou de Deus e não sou de outro. Você também? Eu sou de Deus, sabia? Eu sou de Deus, eu pertenço a Ele. E se eu pertenço a Ele, Ele cuida de mim. E quem é que me pode fazer mal algum? Você acha que um diabozinho da 25 pode destruir a minha vida? Você acha que um diabozinho paraguaio, ou seja, ele de onde for, você acha que ele pode fazer? Eu sou dele. E Ele cuida de mim, é você também assim na sua vida? Diga amém. Diz assim: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular. Naquele dia que preparei, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho. Bom para você isso? Bom para você isso? Olha aqui, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho, que o serve. Então, olha, tigrada, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Qual lado você vai querer estar? Da ignorância? Caminhando para a morte? Você não acha que é loucura? A diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Certamente, olha isto, aquele dia vem, arderá como fornalha. É mentira minha? Está na palavra. Janete, está na palavra, está aqui. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os soberbos, lembra do currículo? Todos os soberbos. E todos os que cometem impiedade, lembra do currículo de Romanos 1? Serão como restolho. E o dia que está para vir, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz, nem ramo. Essa é a história daquele que não creu. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Toda a pregação, presta atenção você, amigo, velho, irmão, seja o que for, toda a pregação da palavra, todo o esforço, toda a energia,
é para que você tenha vida em Jesus. Que em meio às dificuldades e problemas que você tem experimentado, você no Senhor, você possa reinar aqui nesse mundo. E o dia que você for embora, o dia que o Senhor te chamar, você receba dele a convocação celestial para estar para sempre com ele. Diga.